Bom dia a todos, estamos aqui para mais uma aula de sistemas operacionais. Vamos direto ao nosso slide. Muito bem. Na aula passada, a gente tinha parado aqui nesse ponto do gerenciamento de diretórios, certo? Nós estamos vendo as partes do meu sistema de arquivos. Nós estamos na primeira parte, que é o gerenciamento. Vimos como é que ele fragmenta o arquivo, como é que ele joga o arquivo aleatoriamente no disco, como é que ele recupera os pedaços que foram jogados, certo? E paramos nossa aula aqui em implementação de diretórios, ok? Vale de compartilhamento. Eu quero compartilhar agora um arquivo de uma pasta para outra pasta, certo? Então imagine o seguinte, eu estou aqui numa pasta, a minha pasta A, tem um arquivo aqui X, um arquivo X. Eu estou na pasta B e quero acessar o arquivo X. Quero, a partir de B, ter acesso ao arquivo X. Como é que eu faço? Eu tenho duas formas de fazer esse compartilhamento, certo? Eu posso fazer a ligação simbólica, que é o que a gente conhece, né? É a forma de compartilhamento mais conhecida, que é assim, eu tenho um arquivo na pasta C, aqui, por exemplo, na pasta C, eu tenho um arquivo X, e aqui na pasta B eu vou ter um outro arquivo que tem um link para uma referência na pasta C, para esse arquivo, que é o que a gente conhece como atalho. É o atalho. É exatamente o que acontece com o atalho. Certo? Esse tipo de atalho que a gente conhece é o chamado da ligação simbólica, porque ele só guarda uma referência para a pasta de origem. O que isso quer dizer? Que se eu apagar o arquivo, se eu retirar o arquivo da pasta de origem, esse atalho, ele simplesmente ele não deixa de existir, mas o ponteiro dele deixa de existir. Então ele fica sem apontando para nada, apontando para endereço nenhum. O endereço que ele aponta mais. Então o arquivo permanece, mas sem o ponteiro. Enquanto o arquivo estiver na pasta C corretamente, o atalho vai encontrá-lo, vai acessá-lo naquela pasta a partir da pasta B ou de qualquer outra pasta. De qualquer outra pasta que eu quiser botar. Tá claro isso, pessoal? Ok? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Uma outra forma de compartilhamento menos conhecida é o atalho físico, é a ligação física, o nosso atalho físico. No atalho físico, eu tenho o meu atalho, ele não tem mais uma referência para a pasta, ele tem o endereço do arquivo no disco, certo? Ele aponta para o mesmo endereço. Então, imagine que eu tenho lá meu HD, que está dividido em setores, né, todos do mesmo tamanho aqui, com os pedacinhos do arquivo lá, X, 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 certo? E eu tenho a tabela de mapeamento, a tabela que tem lá, ó, endereço X, ó, o arquivo X está no endereço, sei lá, 10, o outro pedaço de X está no endereço 20, o outro pedaço de X está no endereço 45. Muito bem. Só que eu vou ter dois ponteiros para isso aqui. É como se eu tivesse isso aqui duas vezes na tabela. 10, 20 e 45. Eu tenho isso duas vezes na tabela. É o meu atalho físico. O que acontece? Quando eu apago o arquivo, eu chego lá e dou um Shift Del, no arquivo, na pasta C, o que vai acontecer? Ele vai remover isso aqui. Isso aqui vai ser apagado da tabela. Mas isso aqui vai continuar. E o arquivo vai continuar no HD. Então, quando eu for na pasta B que clicar no atalho, ele vai abrir o arquivo normal. Ele vai abrir o arquivo como se o arquivo nunca tivesse sofrido nenhuma alteração. Porque quando eu dou um Shift Del lá, eu só apago uma referência dele na tabela, uma entrada desse arquivo na tabela. Mas se ele tiver outras entradas,
como é o caso do atalho físico, que vai apontar realmente para o endereço. Então, isso não será apagado. E mesmo dando Shift Del no arquivo, o arquivo continua. Esse tipo de atalho ele não é tão comum porque o Windows não usa ele, certo? Existem algumas distribuições Linux que usam, alguns SOs que usam e tal, mas o Windows não usa. Então ele não é tão popular assim. Mas é um atalho que você pode implementar no CSO. Tá claro isso, pessoal? Ok? Beleza? Ok. Tranquilo. Gerenciamento de disco. Aqui eu estou falando um pouco de como o sistema de arquivos gerencia ou HD, ou disco, né? Ou outros sistemas de armazenamento. Quando eu falo disco, eu não estou me referindo só ao HD, não. Eu estou me referindo a qualquer estrutura de armazenamento, inclusive pendrives e coisas que não são discos mesmo. Né? Não estou falando de disco, está falando de qualquer tipo de armazenamento. Mas o nosso disco principal, obviamente, é o HD, né? É o nosso disco principal e é esse precisa de um gerenciamento mais aprofundado. Então eu tenho o disco lógico. O que é o disco lógico? É a tabela de mapeamento, certo? Essa tabela aqui, essa tabelinha aqui, que eu guardo todos os endereços, é o chamado disco lógico. Por quê? Porque as operações eu faço no disco lógico. A única operação que eu faço no disco físico é gravar. Eu gravo as informações lá. Mas eu não apago, eu não altero, assim, eu não faço uma alteração virtual, né? Só uma alteração física. Então tudo eu faço no disco lógico. Quando eu encerrar as minhas operações no disco lógico, é que eu vou salvar tudo no disco físico, né? Salvar as alterações no disco físico. O disco lógico é minha tabela de mapeamento. O meu disco principal pode ser dividido em partições, certo? Eu falei, por exemplo, que no FAT32, eu tenho 2 elevado a 32 linhas na minha tabela. E eu não vou conseguir mapear um HD maior do que isso, certo? A não ser que eu faça o quê? Uma partição. Então eu tenho aqui um disco, certo? Meu discozinho aqui. E eu faço uma partição aqui, ó. Aí essa parte de fora é uma partição e essa parte de dentro é outra partição. Aí o que acontece? Aqui eu boto um FAT e aqui eu posso botar outra coisa, que pode ser o mesmo FAT, certo? Aí eu vou ter o dobro disso aqui. 2 a 32 vezes 2. Vai dar 2 a 33. Certo? Ele vai dobrar a capacidade do meu FAT32. Certo? Porque eu vou ter 2 tabelas. E eu posso, obviamente, botar um FAT32 aqui e botar outra coisa aqui também. Instalar dois sistemas operacionais diferentes e tal. Que eu quiser nas partições. Ele aumenta bem a capacidade de endereçamento do sistema operacional. Eu posso definir espaços específicos no meu disco para os usuários. Então, cada usuário vai ter um espaço específico. Então, quando eu logar no meu usuário, eu não vou ter acesso aos arquivos de outros usuários. Então, eu vou ter um espaço comum, um espaço que todo mundo acessa, mas um espaço também privativo, onde só aquele usuário e o administrador terão acesso. Certo? É o uso de espaço. Eu falei que o disco ele é dividido em blocos, todos do mesmo tamanho. Então, todos os blocos, aqueles setores lá que eu tenho no meu disco, todos esses setores aqui, apesar do meu desenho horroroso, todos eles têm exatamente o mesmo tamanho. Todos eles têm exatamente o mesmo tamanho. Certo? E que tamanho é esse? Depende, isso varia de SO para SO. Certo? Eu tenho aqui algumas informações, mas na verdade isso pode variar. Certo? Alguns usam 2 KB, 1 KB, 4 KB, alguns 512 bytes. Então isso varia muito de SO para SO. É por isso que muitas vezes você salva o arquivo em um SO, vai tentar abrir em outro e ele sai desconfigurado o arquivo. Algumas vezes acontece isso. Por que acontece isso? Porque você tem um arquivo dividido em blocos, sei lá, de 1 KB e joga esses blocos em setores de 2 KB. Até aí tudo bem. Mas se você tiver blocos de 2 KB, um arquivo dividido em blocos de 2 KB, e for jogar isso aí num sistema de 1 KB, um sistema menor,
Pode ser que eu perca partes do arquivo, certo? Pode ser que o arquivo tenha que ser refragmentado. Então, existe uma série de complicações que pode acontecer, certo? Entre um sistema e outro, ok? Para resolver esse tipo de coisa, eu uso um aplicativo, né, para fazer a conversão entre sistemas de arquivos diferentes. Ah, eu quero converter o NTFS no XT3, por exemplo, para que eu não tenha esse problema de incompatibilidade, porque eu salvei um arquivo lá no Linux, vou abrir ele no Windows, eu não quero ter essa incompatibilidade, então vou fazer uma conversão de fragmentos. Ele pega os fragmentos do arquivo e redistribui, altera o tamanho para se adaptar ao novo sistema, certo? Então tem aplicativos que fazem isso. Um exemplo aqui é o Virtual File System, o VFS. É um sistema bem interessante, bem legal, para fazer esse compartilhamento de arquivos, né, que foi feito pela antiga Sun, né? Então, ele faz, obviamente que não é o único, obviamente que tem vários aplicativos que fazem isso. O Linux já tem nativo, então quando você instala o Linux, geralmente vem já um conversor desse, um VFS. No caso do Windows, não, você tem que instalar por fora, para que você tenha compatibilidade com outros sistemas, né, arquivos vindo de outros sistemas. Certo, pessoal? Tá claro isso aqui? Sim, sim. Beleza. Então, com isso aqui, a gente conclui o primeiro módulo do meu sistema de arquivos. Eu tenho 5 módulos, relembrando: gerenciamento, identificação, velocidade, segurança e confiabilidade. Nós vimos o primeiro agora, do gerenciamento, que ele trata da divisão dos arquivos, né? Pegar o arquivo, dividir, jogar no HD, resgatar esse arquivo, montar esse arquivo, colocar na memória RAM. A gente tem que lembrar que um aplicativo só acessa um arquivo na RAM e não em outro lugar qualquer, somente na RAM. Então, se ele tiver no pendrive, no HD, onde for, tem que copiá-lo para a RAM. E aí eu vou, para fazer isso, eu junto os pedacinhos todos, né? Procuro os pedaços todos juntos. E quem faz isso é o gerenciamento, é a parte uma subparte do meu gerente de arquivos, do meu sistema de arquivos, certo? A segunda parte que a gente vai trabalhar é a identificação. Essa segunda parte do sistema de arquivos, ele trata de nomear os arquivos. Como é que os arquivos são nomeados, certo? Então aqui, cada SO vai ter sua regra de nomenclatura, certo? Mas todos eles mantêm essa ideia de ter 2 nomes para o arquivo, o nome interno e o nome externo, certo? Então todo arquivo vai ter 2 nomes, sempre o nome interno e externo. Como é que é configurado esses nomes é que muda, mas sempre são 2. Alguns SOs fazem relevância de caixa, outros não, né? A caixa alta e a caixa baixa. Então, de repente, para algum sistema operacional, eu tenho um arquivo aqui, assim, a.txt é um arquivo, e eu tenho, sei lá, a minúsculo .txt. Alguns SOs vão achar que é o mesmo arquivo, e outros SOs vão diferenciar esses 2 arquivos e vão permitir, inclusive, que eu copie os 2 para a mesma pasta. Depende se o SO faz ou não relevância de caixa alta e caixa baixa, certo? A extensão do arquivo, eu gosto de dizer o seguinte: ela não serve para nada. A extensão do arquivo, ela não tem a menor serventia. Na verdade é o seguinte: o que é a extensão do arquivo? Ela é apenas para você identificar qual o melhor aplicativo para abrir aquele arquivo. Então, por exemplo, se eu vejo um arquivo .doc, sei lá, .doc, .docx, você sabe, esse arquivo aqui é do Word. Então você usuário, associa isso de acordo com a extensão, né? Você olha a extensão do arquivo, então isso facilita muito a vida do usuário. Isso facilita muito a máquina virtual do SO, certo? Que quando você clicar nesse arquivo, a máquina virtual do SO já associou esse arquivo a um aplicativo, certo? Então, quando você clicar nele, ele vai abrir. Então isso é bom para o usuário, isso facilita a vida do usuário. Mas para o kernel do SO, para o kernel, para o controle interno, isso não serve para nada. Não tem nenhuma utilidade. A menor utilidade não tem, né? Isso facilita muito a vida do usuário, de identificação do arquivo e tal, para saber qual aplicativo que vou usar. Mas para o kernel em si não faz diferença, até porque ele não olha o nome externo, né? O nome externo que tem a extensão lá, o a.txt, sei lá, x.docx.
Ele não olha isso aqui, ele vai olhar o nome interno, são dois nomes. O nome interno é o que interessa para o kernel, o nome externo com extensão, se tem extensão, se não tem extensão, um arquivo não é obrigado a ter extensão, inclusive, pode não ter, porque tanto faz. O kernel só olha isso, esse nome interno aqui mesmo. Então, extensão é relevante para o usuário, né, para a identificação do usuário, da máquina virtual do SO para associar um aplicativo. Mas para o kernel em si, que é o que a gente está estudando, não faz serventia nenhuma. Então, eu tenho a questão do caminho. O nome do arquivo, na verdade, ele não é só o nome do arquivo em si. Ele é toda uma extensão que vai dar raiz ao nome do arquivo. Certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui essa pasta de diretórios. Certo? O nome desse arquivo aqui, apostila.doc, não é só apostila.doc. É C... meus documentos, /facap, /so, apostila.doc. Esse é o nome do arquivo. Quando a gente diz que um arquivo, quando a gente faz referência ao nome externo do arquivo, eu faço sempre o nome completo dele. A gente chama nome completo do arquivo. Aquele nome que vai da raiz e vai até a extensão, .doc, certo? Ele começa na raiz. Esse é o nome do arquivo, não é só apostila.doc. É todo o caminho que vai da raiz até o nome dele, até a extensão dele, no caso, né? Certo? Então, isso é o nome do arquivo. Isso é o nome do arquivo. Tá claro isso aí, pessoal? Tá claro? Beleza. Pronto. Então, o que acontece? Com isso, eu tenho tipos diferentes de nomes. Eu tenho o nome absoluto e nomes relativos. O nome absoluto é esse nome completo do arquivo que eu acabei de falar, certo? É o nome absoluto dele. Ele vai da raiz até a extensão do arquivo, é o nome absoluto. Agora, eu tenho nomes relativos. O nome relativo ele vai começar de uma pasta específica, certo? De uma pasta específica. Por exemplo, então, eu tenho três tipos. O de usuário, que vai da pasta criada pelo usuário. Então, por exemplo, nesse arquivo aqui, apostila.doc, eu posso ter um nome relativo de usuário, chamado SO/apostila.doc. Esse nome é um caminho relativo de usuário, porque ele começa numa pasta que foi criada pelo usuário até a extensão do arquivo. Certo? Porque essa pasta SO, você criou para guardar os arquivos da disciplina. Então, foi você que criou. Certo? Mesma coisa é facap. Facap não é uma pasta do sistema, é uma pasta sua. Então, facap, /SO, /apostila, também é um caminho relativo de usuário, com a pasta que o usuário criou, certo? Agora, se você vier aqui em meus documentos, essa pasta não é sua. Essa pasta ela surgiu quando você instalou seu SO. No caso do Windows, ele vem com essa pasta meus documentos. Então, quando você bota meus documentos, /facap, /SO, /apostila.doc, quando você faz isso aqui, você tem o chamado caminho relativo de trabalho. Vai de um diretório criado pelo aplicativo, pelo processo, ou pelo SO, até a extensão do arquivo. Certo? Então, meus documentos são a pasta do SO, do sistema, não foi você que criou. Então, começa em uma pasta do sistema, exceto a raiz, né? E vai até a extensão do arquivo. No caso da raiz, a gente tem o caminho absoluto. Né? Tem um caminho absoluto, que é esse que vai até a extensão do arquivo, a partir da raiz. Certo? Então, eu tenho relativo de usuário, relativo de trabalho, dependendo de quem criou a pasta que começa o caminho. Certo? Isso é importante, principalmente na programação dos aplicativos. Você vai usar arquivos no seu aplicativo, então precisa saber onde é que os arquivos estão. Às vezes eu preciso fazer um patch.
certo? E é muito melhor que eu faça um PET, por exemplo, numa pasta que eu criei, porque quando eu instalar o aplicativo, quando o meu usuário instalar o aplicativo, ele vai criar, durante a instalação, essa pasta. Então fica mais fácil de eu fazer o patch do que fazer um patch com endereço absoluto, por exemplo, ou com o endereço de um sistema do usuário, porque eu vou ter que saber que pastas o usuário está usando, que pastas um deles está instalando no aplicativo, certo? Se ele está instalando o aplicativo numa pasta diferente, se ele está renomeando a pasta. Então eu vou ter que fazer isso, ter que fazer essa checagem que é muito mais difícil, certo? Por isso que tem essa diferença teórica aqui entre o diretório de usuário e de trabalho. Tá claro isso aqui, pessoal? Alguma pergunta? Não. Beleza. E o último caminho relativo que eu tenho é o atual. O atual, ele vai da pasta atualmente aberta até a extensão do arquivo. Então, vamos supor que nesse momento eu estou com a pasta SO aberta. Então, meu caminho atual é SO.apostila, barra apostila.doc. Esse é um caminho atual no momento em que eu estou com essa pasta SO aberta. Aí eu fui e abri essa pasta aqui. A gente sabe que quando a gente abre uma janela do sistema de arquivos, somente uma pasta pode ser aberta, né? A não ser que eu abra duas janelas, mas se eu abrir uma janela só do meu sistema de arquivos, eu só posso abrir uma pasta, que é a chamada pasta atual. Então, por exemplo, essa pasta aqui SO aberta, eu tenho esse caminho atual para esse arquivo apostila.doc. Se, por exemplo, eu abrir a pasta FACAP agora, então meu caminho atual de apostila mudou. Agora é FACAP barra SO barra atual. Então o caminho atual ele é volátil, né? Ele depende do usuário. Já clicou, mudou, certo? Obviamente que eu vou ter algumas informações aqui especiais para, por exemplo, se eu tiver a pasta SEO aberta, quem é o caminho relativo atual de foto.bmp? Bom, a pasta atualmente aberta não faz parte da hierarquia direta de foto, né? Porque foto está dentro de FACAP, que está dentro de meus documentos, que está dentro de C. Então, essas pastas é que fazem a hierarquia direta da pasta onde foto está. E SO não está lá dentro. Então, como seria o caminho relativo atual de foto em relação a SO? Aí eu vou ter que usar os meus diretórios especiais para subir na hierarquia. Esse caractere para subir na hierarquia, ele varia de SO para SO. Cada SO tem um diferente. O nosso autor traz como exemplo um ponto para subir um nível na hierarquia e ponto para retornar para a raiz. No caso do Windows, por exemplo, ele usa ponto para retornar um nível na hierarquia, certo? Então, quer dizer, isso varia muito de SO para SO, mas vamos usar o que o nosso livro recomenda. Então, um ponto para subir na hierarquia um nível, ponto para subir até a raiz. Então, aqui no meu exemplo de foto.bmp, eu posso dizer que o caminho atual dele, o caminho atual de foto.bmp, vai ser ponto, só um ponto. Então, eu subi na hierarquia, veio para FACAP, barra foto.bmp. BMP, certo? Isso aqui se for a pasta SO aberta. Se, por exemplo, eu tiver a pasta teste, o arquivo teste.paz, e eu estou com SO aberta, qual seria o caminho relativo atual dele? Certo? De teste.paz, estando SO aberta. Então, eu faria ponto, que automaticamente eu retornaria para a raiz. Aí eu botaria barra Delphi, né, barra project, barra teste.paz. Minha letra é feia aqui. Então, aqui eu tenho o caminho relativo atual usando os meus diretórios especiais. Oi, pode falar. Tem como voltar aí Não, acho que é passar um slide, por favor. Vai voltar. É esse aí. Ele já vai direto lá Não, nessa hierarquia aí, sim. Ele já vai direto pro C se eu botar ponto. Teoricamente, eu vou ter um código para retornar, certo? No caso do Windows, o ponto
Só sobe um na hierarquia, certo? Cada SO tem o seu caractere específico para subir na hierarquia. Genericamente, o nosso autor tá usando, para exemplificar aqui, um ponto para subir um na hierarquia e ponto para subir até a raiz. Mas isso é variante, isso aqui é só um exemplo, só uma sugestão do autor. Mas outros SOs, né, usam, cada SO usa um caractere diferente, uma cor diferente para subir. Eu entendi agora, é que eu não tinha percebido que o ponto sozinho era para subir um nível. Porque geralmente usa 2 pontos para subir um nível. O Windows faz isso, 2 pontos. Aqui é só uma sugestão do autor, certo? Mas cada SO faz diferente. Cada SO pode escolher uma forma diferente de subir. Ok? Tá claro aqui, pessoal? Tudo entendido? Para mim tá claro. Beleza. Então, com isso, nós vimos o segundo módulo do SO, o módulo de confiabilidade. De identificação. Terminamos o módulo de identificação, que é um módulo bem simples, só para a questão de nomes e caminhos dos arquivos. Vamos agora para o terceiro módulo do sistema de arquivos, que é o módulo de confiabilidade, certo? Esse módulo, ele quer garantir que os arquivos estarão lá, os dados, as informações vão estar lá quando eu precisar delas, certo? Eles vão estar disponíveis quando eu precisar delas. E aí eu tenho 2 níveis de técnicas para isso. Eu tenho as técnicas mais antigas, as técnicas clássicas, vamos dizer assim, e as técnicas mais modernas, certo? Então eu tenho as 3 técnicas mais antigas, que eu vou mostrar aqui, e depois, em seguida, eu vou mostrar as 2 novas técnicas, que são bem interessantes também, certo? Vamos lá. Primeira técnica que eu tenho é a manutenção dos blocos danificados. Imagine que eu tenha o chamado bad block. O que é um bad block? Alguém já ouviu falar de bad block? Não? Se for o mesmo que eu falando no chat, que dá em HD, é esse? Esse mesmo. Esse mesmo, que dá em HD, né? Deixa eu ver aqui o pessoal do chat aqui. Eu não estava nem acompanhando o chat, agora deixa eu olhar aqui. É por isso que o SO não roda em outra máquina. O tamanho dos setores, por isso que ele não roda em outra máquina, certo? Você coloca um HD em outra máquina, ele não roda, ele dá erro, dependendo de como ele foi formatado, de qual sistema de arquivos ele foi formatado, realmente vai dar um erro. Tanto que no Linux, grande parte dos arquivos nem tem extensão, verdade. Tem SO que não liga para extensão. Você pode salvar um arquivo com qualquer nome sem a necessidade de criar uma extensão, verdade. O HD com problema, perfeito, é o bad block. HD com problema é o nosso bad block. Quando tiver mensagem no chat, podem avisar aí que eu não consigo olhar o chat daqui onde eu estou, não. Quando eu boto o slide, eu não consigo ver o chat. O bad block é isso, são erros no HD, erros em alguns blocos do HD, certo? E aí, como é que eu faço para evitar que o bad block prejudique meu arquivo? Bom, o que o SO faz é retirar ele do disco lógico. Lembra que eu tenho uma tabela que mapeia, né, o disco? Então eu tenho lá endereço 1, endereço 2, endereço 3, endereço 4, endereço 5, endereço 6 e tal, na minha tabela, certo? Tem os endereços. Aí vamos supor que o 3 está com bad block. O 3 e o 4 são bad blocks, ou seja, são blocos danificados, blocos que não podem salvar arquivos neles. O que ele faz? Ele refaz o disco lógico sem esses endereços. Então, endereço 1, endereço 2, endereço 5, endereço 6, endereço 7, certo? Simplesmente ele não bota na tabela. Então, quando eu for procurar um setor livre para guardar um arquivo, eu procuro onde? No disco? Nunca. Eu procuro sempre na tabela. É a tabela que vai me dizer onde tem setores livres para eu salvar o arquivo. Se aqueles endereços em bad block não estão na tabela, então não há como eu gravar arquivos nele, certo? Lembrando que bad block não dá cria. Não é porque apareceu um bad block no meu HD que daqui a pouco vai estar o HD todo empisteado de bad block, certo? Ele não se multiplica, ele não é um ser multiplicante, certo? A não ser que as causas que fizeram gerar o bad block continuem ativas, causando outros bad blocks. Mas o bad block em si, ele não se multiplica como algumas pessoas acham que acontece. Certo? Professor, Oi.
Pode falar. Uma vez eu tive um HD, eu mandei para assistência, né? E o pessoal... Mandei uma máquina toda para assistência, né? E aí o pessoal disse que estava em torno de 70% de bad block do HD. Porém, depois de um tempo, mesmo assim, eu conseguia rodar o SO nele normal, mesmo com essa porcentagem dele em bad block. Mas, logo depois, esse HD parou de vez. Não justifica, não? Você disse que não dá criando. Então, no caso, ele não aumenta, não? Não, assim, vamos lá. Se eu tenho 70% de bad blocks e o meu SO está gravado nos outros 30%, então o SO vai funcionar normal. O SO não vai enxergar os bad blocks dessa forma. O que pode acontecer é os motivos que estão gerando o bad block continuarem ativos. Sei lá, a energia tá oscilando demais e está gerando bad block. Ou então você está... sei lá, você está movendo o HD durante a gravação, ele está sofrendo alguma coisa, ou alta temperatura também, está aquecendo muito, o cooler não está funcionando e está aquecendo demais. Então, alguns fatores podem gerar bad block, e esses fatores, se eles não forem corrigidos, vão gerar mais bad blocks, aí com certeza, certo? Mas, por exemplo, se o meu bad block estava acontecendo por causa de temperatura, e eu resolvi esse problema, acaba o problema dos bad blocks também, certo? Acaba também a geração de novos bad blocks. Entendi. Então, no caso, o que deva ter acontecido foi o que gerou esse 70% do bad block do HD, ele não foi corrigido e chegou a atingir os 30% do SO e parou de vez. Exatamente. Perfeito. Exatamente. E como é que o SO sabe que ali tem um bad block para ele retirar da tabela? Como é que ele sabe? Tem duas formas que ele tem para saber. Primeiro é o seguinte, ele vai tentar acessar um arquivo e não consegue. Esse é o método mais ruim. Né? Você espera que aconteça, quando acontecer você vai salvar um arquivo lá, e aí quando o SO for tentar acessar, ele vai dizer, opa, não consigo acessar esse bloco. Não consigo. Ou seja, é um bad block. Aí ele vai remover da tabela. Só que o arquivo que está lá eu perdi, entendeu? Esse eu perdi mesmo. A não ser que eu recupere o HD, faça algum conserto nele, né, conserto físico lá, para tentar consertar, talvez eu consiga recuperar o dado. Mas normalmente o arquivo é perdido, certo? Uma segunda forma que eu tenho é ativar um aplicativo, certo? Que muitos SEO já vêm com ele, que é o ScanDisk, ou aplicativos similares, que vão varrer o HD procurando bad blocks. A função dele é procurar bad blocks no seu sistema. Então, se ele achar... o SO, opa, ele achou um bad block, aí ele avisa o SO, aqui é um bad block, beleza. Aí ele retira do disco lógico antes que você grave um arquivo naquele bloco. Então é a forma mais indicada, né? Que você não perde arquivos. Tá claro, pessoal, isso aí? Tá claro? Sim, professor. A segunda técnica, e a técnica mais... Essa é a técnica mais importante para garantir a confiabilidade de arquivos. Essa segunda técnica que eu vou falar agora, ela é a mais importante. Ela é a mais usada, inclusive. E é a que realmente está certo. É a que resolve o problema. Dificilmente você perde um arquivo usando essa segunda técnica aqui, que é o backup. Você faz um backup. Você copia ele em outro lugar. Certo? O backup, ele tem uma importância fundamental de impedir que você perca seus dados. E esse backup, ele é interessante que ele esteja longe da sua máquina, certo? Longe da sua máquina. Então, por exemplo, hoje está fácil de fazer backup, né? Eu tenho o Google Drive, Dropbox, outros sistemas aí de armazenamento virtual, e que eu posso usar para fazer os meus backups, certo? Ou posso usar um HD externo, posso usar CD, DVD, pendrives também, certo? Mas o importante é que o backup esteja longe do meu sistema. Porque, por exemplo, imagine que eu faço... beleza, eu vou fazer aqui num pendrive. Aí fiz o backup no pendrive, guardei aqui o pendrive na gaveta embaixo do computador. Aí, por acaso, pegou fogo a sala. Queimou o computador, queimou mesa, queimou o pendrive. Aí foi embora o meu HD e foi embora o meu pendrive, meu backup. Certo? Então, assim, o backup tem que estar longe, tem que estar distante. Sei lá, vou deixar na casa do meu irmão, que mora ali no outro bairro.
muito bom, deixa na casa do irmão. Aí de repente acontece, sei lá, um estouro de barragem, Deus me livre, ó, meu Deus. É, e aí vem aquela onda e muda tudo. Aí vai o bairro, vai a casa do primo, vai a sua casa também, vai a minha, vai tudo, certo? Aí perdeu o backup do mesmo jeito. Então o backup tem que estar muito longe, muito longe. Hoje em dia, com as facilidades, né? As facilidades desses drives HDs remotos facilita muito, facilita bastante essa ideia de manter o backup longe da sua máquina, certo? Mas obviamente que você não vai dispensar um HD externo, né, um pendrive ou até um CD, DVD para fazer seus backups, né? Não é todo dia que pega fogo, né? Graças a Deus. Professor, no chat aqui. Opa, no chat. Ou seja, fazer o backup em partição de disco é o mesmo que nada. Rapaz, isso aí existe aquelas controvérsias, né? O backup em partição de disco, ele vai proteger um conjunto mínimo de situações. Um conjunto mínimo de situações. Eu já vi gente fazendo backup na mesma partição. Na mesma partição. Eu olhei pro cara, meu amigo, pelo amor de Deus. Certo? Ele dá o Ctrl+C, Ctrl+V na mesma pasta, tá lá. Ele tem a pasta arquivos importantes, aí embaixo tem a pasta backup dos arquivos importantes. Meu amigo, pelo amor de Deus, não faça isso não. Certo? Assim, fazer outra partição traz alguma segurança? Traz, é melhor do que nada. É melhor do que não ter o backup. Você tem outra partição, é melhor do que não ter o backup. Não tenha dúvida. Certo? Mas assim, o conjunto de situações que ele oferece de proteção é muito pequena. É muito pequena. Certo? Muito pequena. A proteção que ele dá em outra partição é muito pequena. Então, é recomendado, no mínimo, um HD externo, um HD que não tenha contato com a energia constante, com a energia que passa no computador. Certo? Um HD externo, um CD e tal. Ou, lógico, os drives aí. Mas em outra partição, existe algum nível de proteção, mas é pouco. Certo? Para algumas situações apenas que vai resolver isso aí. Certo? Então, backup é importante. Mas também assim, qual é a importância daquele arquivo para você? Ele é muito importante? Ele é o meu trabalho de conclusão de curso. Só passei 6 meses fazendo ele. Meu Deus, não vou apresentar semana que vem. É importante esse arquivo, né? Que aí, de repente, é 6 meses de trabalho perdido. Então, eu vou deixar realmente fazer mais de um backup. Inclusive, faço no Google Drive, faço no meu HD externo, copio o pendrive, deixo na casa do meu irmão e faço uns 4 backups assim, que é para deixo no Dropbox, no Google Drive, mando por e-mail para mim mesmo. Então, depende do arquivo, né? Qual é a importância que uma outra técnica antiga, aqui são as 3 técnicas antigas que a gente está falando, né? Uma outra técnica antiga seria a manutenção da consistência. O que é que acontece é o seguinte: sempre que você abre um arquivo, ou seja, sempre que você vai colocar um arquivo na memória RAM, que é o esquema de abertura do arquivo, ele vai pegar o cabeçalho do arquivo, alguns dados do cabeçalho, e vai fazer um cálculo com ele e vai chegar no número X. Aí vai guardar lá. Quando você fechar o arquivo, certo? Ou seja, quando as alterações do arquivo na RAM voltarem para o disco, que ele for gravar as alterações no disco, que ele concluiu essa alteração, ele vai ir lá no cabeçalho calcular o mesmo X de novo. E apesar de ter alterações no arquivo, o arquivo ainda é o mesmo, o X tem que dar o mesmo. Se o X der o mesmo, tudo bem. Deu certo. Se o X deu diferente do que ele estava esperando, o arquivo estará corrompido. É o que a gente chama de arquivo corrompido. Esse arquivo corrompido, o sistema não deixa você acessá-lo, porque ele acredita que as informações lá não são seguras, não estão confiáveis. E aí você perde o arquivo, certo? Obviamente que eu tenho situações que eu posso recuperar o arquivo, né? Sistemas que eu posso recuperar arquivos corrompidos, pelo menos parcialmente, às vezes está corrompido só uma parte e outra parte eu consigo recuperar e tal, mas o sistema por si só não deixa você acessar os arquivos corrompidos, certo? Ele vai dar um erro de redundância cíclica,
Você tenta acessar o arquivo, ele vai dar o arquivo está corrompido. Aí você vai checar o erro lá, geralmente é o erro de redundância cíclica. O que é redundância? Porque esse X aqui que eu falei, ele calcula 2 vezes. É um cálculo redundante, certo? E é um de redundância cíclica porque nesse ciclo de abrir e fechar, o número não bateu. E aí ele vai dar como arquivo como corrompido. E aí você perdeu o arquivo. Tá claro, pessoal? Beleza. Essas 3 técnicas são as técnicas mais antigas usadas para garantir a confiabilidade. Tem 2 técnicas novas que são muito boas. A primeira é o journaling. O que é o journaling? Journaling é o seguinte. O que acontece é o seguinte. Imagine que eu tenho aqui um arquivo, joguei ele na RAM. Lá na RAM, eu fiz algumas alterações no arquivo. Certo? Eu faço essas alterações e salvo só as alterações no journal, num log, uma espécie de log das alterações. Tá. Beleza. Aí eu vou salvar o arquivo de volta. Salvei o arquivo. Pá. Gravei no disco. Beleza. Aí eu vou fazer aquele cálculo de X, de redundância cíclica. Eita, não bateu. O arquivo está corrompido, ó. Ou deu algum problema, faltou energia. No meio do caminho, o cara puxou o pendrive, caiu a conexão, qualquer coisa. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o arquivo original, vai ler o que está no journaling, vai refazer as alterações no arquivo e vai tentar salvar ele de novo. Certo? Então, o journaling é um log que ele mantém das suas alterações. Enquanto o arquivo não tiver salvo no disco, enquanto ele não tiver confirmado na memória que ele está correto, esse cálculozinho do XX aí, ele mantém esse log ativo, certo? Quando o arquivo dá ok, aí ele apaga o log, porque ele não precisa mais do log, o arquivo deu ok no seu sistema de destino. Certo? Muitos servidores usam o journal, porque aí mesmo que no meio de uma conexão, no meio de uma alteração no arquivo, ele cai a conexão, quando restabelecer a conexão, ele vai saber o que foi que aconteceu. O que é que estava sendo feito no arquivo antes da conexão cair. Porque ele guarda o journaling. Ele guarda tudo que foi alterado, né, enquanto o arquivo não estiver salvo no disco. Tá claro o journaling? Uma outra técnica que eu tenho nova é o chamado sombreamento de páginas. Não está aqui no slide não, porque eu botei em outro lugar, que eu vou explicar também ele junto com outra coisa. Mas, para adiantar, que ele também faz parte da confiabilidade, vou botar aqui, é o sombreamento de páginas. Como é que funciona o sombreamento de páginas? Vamos lá, eu tenho aqui um arquivo no HD, tenho aqui o HD, e aqui eu tenho um arquivo, vamos supor aqui, né? Vou fazer um desenho bem grosseiro. Então, esse arquivo está no meu HD e eu jogo ele na RAM para ser usado. Aí eu venho aqui, alterei, fiz um monte de alteração. Na hora de devolver o arquivo, eu devolvo ele integralmente para outro ponto do HD. Eu não altero o original, eu altero outro ponto. Eu chego aqui e salvo as alterações. Depois que eu salvei esse arquivo novo completo aqui no meu disco, que eu chequei que está tudo certinho, que eu fiz a redundância lá, que eu fiz o cálculo de redundância e deu certo, aí eu vou e apago o arquivo original. Isso facilita o journaling, porque o arquivo original não sofre nenhuma alteração. O arquivo original não sofre nada com o que está acontecendo com a gravação do arquivo. Porque a gravação do arquivo, o momento em que ele está sendo gravado, é um momento delicado. É um momento que pode acontecer um bocado de falha. Então, o original está lá. Se esse cara aqui, esse novo arquivo, der algum problema, nos cálculos da redundância lá, ele der algum problema, eu tenho um journaling lá com tudo que foi alterado e tenho o arquivo original intacto. Perfeito. Agora eu posso pegar aqui e reconstruir em outro lugar o meu arquivo com as alterações que o usuário fez. Então, o journaling e o sombreamento de páginas são 2 técnicas que caminham juntas. Uma complementa a outra. O sombreamento
grava o arquivo em outro ponto do disco, para que o journal consiga pegar o que o usuário alterou, esse histórico que ele guardou, e jogar em outra parte do disco, sem nunca alterar o original. O original ele só é apagado quando eu checo a redundância lá do cálculo e ele funciona. Tá claro, pessoal? Ok? Essas técnicas aí? Beleza. Com isso a gente conclui o terceiro módulo do sistema de arquivos. Nós vimos o gerenciamento, identificação e agora vimos confiabilidade. Faltam dois, a velocidade, que é o desempenho, e a segurança. Vamos para a velocidade, o desempenho, certo? Eu preciso acessar o disco da maneira mais rápida possível, certo? Eu quero acessar o disco da maneira mais rápida possível. E eu tenho 3 técnicas que me ajudam, que agilizam a busca dos arquivos no disco, certo? A primeira é o cache. O que é cache? Quando você tem algum aplicativo, desses aplicativos maiores, que você vai abrir um arquivo, você chega lá, arquivo, abrir. Você tem uma opção lá de arquivos recentes, não tem? Arquivos recentes. Então o que ele faz? Quando você abrir um arquivo, quando você abrir um aplicativo, ele já vai reservar uma área do disco para ser cache. Perdão, uma área da memória RAM para ser a cache do disco. Então, eu já deixo os arquivos na RAM direto, mesmo que eu não tenha aberto eles. Antes de eu abrir, certo? Eu não abri os arquivos. Eu deixo eles na RAM. Porque são arquivos que o usuário alterou. São arquivos recentes que o usuário alterou da última vez. Certo? Então, na hora que eu carrego o meu SO, por exemplo, eu inicializo o meu SO, ele já monta um espaço na memória RAM, para servir de cache do disco. E lá eu jogo os últimos arquivos que o usuário usou de qualquer aplicativo, na verdade, de qualquer aplicativo. Ele estava jogando lá, ele estava, sei lá, no Word e tal, jogo lá na RAM. Se o usuário não usar, tudo bem. Mas se ele for usar, já está na RAM. Já está lá, pronto, acabou. Não tem a demora de procurar o arquivo e tal. Essa demora eu faço antes, durante a inicialização do SO, durante o carregamento de alguma coisa. Certo? Essa mesma técnica de cache está associada com a leitura antecipada dos blocos. Com essa segunda técnica aqui, a leitura antecipada dos blocos. Quando você abre um aplicativo, e agora sim, quando você abre um aplicativo, ele vai ver lá os arquivos recentes. Aí esses arquivos recentes ele já joga na RAM, antes que você abra eles. Para quando você for abrir, puf, você vai perceber o seguinte: se você abrir um arquivo novo, ou abrir um arquivo muito antigo, você tem, sei lá, um bocado de tempo que você não abre aquele arquivo, aí você abre ele. Você vai ver que ele demora um pouquinho. Aí fecha e abre de novo, para você ver. Feche e abre o mesmo arquivo de novo. Você vai ver que vai ser bem mais rápido. Por quê? Porque ele salvou na cache do disco aquele arquivo recente. E aí você agiliza a busca dos arquivos no disco, né? Salvando os últimos arquivos que o usuário acessou. E o aplicativo também salva os últimos que o usuário acessou. E aí, quando eu carrego aquele aplicativo, ele já carrega aqueles últimos arquivos que o usuário acessou direto na RAM. Porque quando o usuário pedir, já está lá, agilizando o acesso do arquivo no disco. Tá claro, pessoal, essas 2 técnicas aí? Sim, professor. Beleza. Essas 2 técnicas aí são, como eu falei, né, são juntas, são em conjunto. São técnicas que andam juntas. A terceira técnica que a gente tem é a redução do movimento do braço. O cabeçote de leitura que vai ler, eu tenho como reduzir o movimento do braço dele de acordo com a sequência que eu pego o arquivo. O arquivo está fragmentado em pedaços, mas eu não preciso pegar o primeiro pedaço, depois o segundo pedaço, depois o terceiro pedaço. Eu pego os pedaços na ordem que for mais rápida. Eu não vou falar disso aqui agora não, porque lá no módulo 6, tem uma parte lá no módulo 6, que é o módulo 6 do nosso estudo, é sobre periféricos, né? Como é que o SO trata dos periféricos. E tem uma seção lá só sobre HD. Como é que o SO enxerga o HD e tal. E esses algoritmos de movimento do braço, eles estão lá, bem explicadinho, com exemplo, com cálculo para a gente fazer e tal. Então eu vou deixar essa explicação para o módulo 6, certo? Mas é um algoritmo que é compartilhado entre o sistema de arquivos,
e o sistema de periféricos, o gerente de periféricos, certo? Esses são algoritmos que eles compartilham, certo? Para reduzir o acesso, né, o tempo de demora no acesso aos arquivos no disco. Ok, pessoal? Tudo bem? Tá claro? Ok, professor. Com isso, nós vimos 4 das 5 partes do sistema de arquivos, né? E vamos ver agora, vamos conhecer nossa última parte do sistema de arquivos, que ele fala da segurança. A segurança dos arquivos no disco. Primeira coisa, diferenciar esses termos aqui. O termo de segurança com o termo de proteção. Certo? Quando eu falo em segurança, eu estou falando em garantir todo o meu sistema de arquivos. Todo o meu sistema. Certo? Então, por exemplo, o antivírus. Quando eu instalo um antivírus, o antivírus ele vai tentar proteger todos os meus arquivos. É uma tática de segurança. Quando eu boto um firewall aqui no meu sistema, é uma tática de segurança, porque eu vou proteger todo o meu sistema. Agora, por exemplo, se eu pego um arquivo e boto uma criptografia em um arquivo, isso é uma técnica de proteção. A proteção garante para um arquivo. Ele garante um arquivo, ou uma pasta, um elemento do meu sistema de arquivos. Então aqui eu tenho criptografia, eu posso criptografar o arquivo, eu posso botar uma senha no arquivo, uma senha de acesso, certo? Então são técnicas de proteção, quando eu protejo uma pasta específica ou um arquivo específico, certo? Quando eu protejo todo o meu sistema de arquivos, aí eu estou falando de segurança, certo? E eu posso proteger o arquivo, né, como eu falei, com criptografia, com senha, com o próprio administrador dando permissão ou não a acessar algum arquivo, certo? Beleza. Para garantir essa segurança, e aí também, consequentemente, a integridade, né, desses dados, eu posso usar as técnicas que a gente já conheceu, que é o journaling, chamado aqui log estruturado, é o journaling, que eu expliquei agora há pouco, o sombreamento de páginas, certo? Que também é uma forma de proteger os arquivos em relação a falhas no HD, né? Em caso de bad blocks, por exemplo, em caso de energia mesmo. Então, o meu journaling, que é o log estruturado, e o meu sombreamento fazem essa tarefa. Obviamente que o backup é a técnica de segurança mais importante que existe, não tenha dúvida que o backup. E os discos RAID. Os discos RAID são níveis de proteção, níveis de integridade dos arquivos muito importantes também, certo? Muito usado em servidores, principalmente em grandes servidores. Eu não vou falar disso agora, que mais uma vez já está aqui adiantado que no módulo 6 eu vou fazer essa explicação bem direitinho sobre o que é o journaling, sobre quais são os níveis do discos RAID, né? O que são esses níveis, como é que ele faz essa segurança, como é que ele protege os meus arquivos, certo? Então também vai ficar para o módulo 6 essa explicação aí. Muito bem. Quando eu falo em garantir a segurança do meu sistema de arquivos, eu tenho que saber o seguinte: quem são os meus inimigos? Quem são aqueles que podem destruir os meus arquivos? Certo? Para vocês, quem é o pior inimigo dos arquivos? Quem é que mais destrói arquivos, na opinião de vocês? Quem é? Vírus? Você acha que o vírus são as piores ameaças? Mais alguém tem uma opinião diferente? Pois eu vou dizer a vocês, tem um inimigo pior do que os vírus. Tem um inimigo muito mais destruidor, muito mais terrível do que qualquer vírus que você tenha imaginado. Certo? Sabe quem é esse inimigo terrível, gravíssimo? Se chama o usuário autorizado. O usuário que vai usar os arquivos. Esse cara, ele causa um prejuízo gigante. Ele que tem acesso, nós que temos acesso, não somos esse tipo de usuário, mas os usuários que têm acesso a esses arquivos, ele que causa graves problemas aos arquivos, certo? Muitas das técnicas que a gente cria de segurança, antivírus e tal, são burladas pelo próprio usuário.
O próprio usuário desativa as coisas quando ele quer acessar uma coisa, acessa coisas indevidas, né, coisas inseguras, instala aplicativos duvidosos, tenta usar cracks, tudo isso aí são técnicas, são ações que o usuário faz que vão quebrar a segurança do meu sistema de arquivos. Por melhor que seja meu antivírus, meu firewall e minhas outras proteções aí, o usuário quebra todas elas. E aí muitas vezes até sem querer ele faz isso. Antigamente, quando começou os sistemas operacionais e tal, a tecla del, delete, ela era para excluir um arquivo, certo? Essa tecla delete, ela excluía um arquivo. Você apertava ela, o arquivo sumia, pluf, na mesma hora. Aí o usuário, eita, tô perdendo meus arquivos aqui, sem querer ele esbarrava no delete. Isso acontecia demais. Demais. Aí surgiu aquela pergunta de confirmação, tão discriminada hoje em dia, não sei porquê. Tem certeza que quer apagar o arquivo? Sim ou não? Sim. Professor, pois no meu sistema ele só pergunta quando tá na lixeira já. Os sistemas mais... porque assim, foi tão discriminado, essa tela foi tão discriminada, que ela foi retirada do Windows 10, por exemplo, na maioria das situações. Certo? Ela foi retirada. Mas o Windows XP, o Windows 98, todos eles têm essa telinha. Assim que você aperta delete, ele aperta a confirmação. Tem certeza? Sim ou não? E eu vou dizer mais. Antigamente, logo quando surgiu essa tela de confirmação, o sim, ele estava marcado. Então você dava enter e ele confirmava que você queria excluir. E aí muitos usuários apertavam del, eita, não quero apagar não, aí dava enter. Aí, como o sim estava marcado, aí o arquivo ia-se embora. O que o pessoal teve que fazer? O pessoal simplesmente mudou o default. Então quem está marcado agora é o não. Se você apertar delete e enter, o arquivo fica. Você tem que mover e ir para o sim para poder ele realmente efetivar a exclusão. Mas aí o usuário é invocado mesmo. E aperta o sim, não querendo. Ele não quer apagar o arquivo e aperta o sim. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos fazer a lixeira? Aí alguém teve a ideia, vamos fazer uma lixeira. Certo? Eu digo assim, o anjinho, tinha um anjinho e um diabinho ali no ombro do cara, né? Aí o anjinho, cria a lixeira, e o diabinho, cria o shift del. A lixeira é uma outra proteção, e o shift del é uma burlação da proteção. Não deveria existir, inclusive. Eu Tenório, particularmente, não uso o shift del jamais, em nenhuma situação, certo? Eu só uso o del e quando eu quiser eu esvazio a lixeira, depois de muito tempo. Minha lixeira deve estar uns 10 GB ali de lixeira, de arquivo, não tem problema, deixa lá. Já me salvou bastante, inclusive. Então a lixeira também surgiu porque o usuário estava realmente apagando os arquivos, sem querer. Dava 10 comandos e ele apagava os arquivos. Então, várias técnicas vão surgindo para defender os arquivos do próprio usuário autorizado. Certo? É o que dá mais trabalho. É o que dá mais trabalho. Certo? Essas técnicas, essas falhas a partir do usuário, elas são classificadas de duas formas, externa e interna. Essas falhas externas que o usuário pode fazer o manuseio do hardware, certo? Como, por exemplo, eu estou salvando meu arquivo e fico mexendo, movimentando, caminhando com o meu disco, caminhando com o meu gabinete, movo o meu gabinete, boto ele inclinado, numa posição inclinada, a mesa não é segura, eu boto ele bem inclinado e tal, não é nivelada, qualquer coisa assim, é o mau uso, certo? O usuário fica comendo na frente do computador, de repente cai alguma migalha por alguma brecha que tem aí de ventilação, cai comida, cai poeira, sei lá, qualquer coisa que o usuário faz, né? O cachorro do usuário está mordendo, pulou em cima da mesa e deu um chute no gabinete. É uma falha externa, né? O SO não tem o que fazer com falha externa,
Né? Não tem. O SO não vai prender o cachorro. Sai, cachorro. Não vai. Né? Se o cachorro vier para cima da mesa mesmo, é uma falha externa que o usuário provocou, né? O cachorro do usuário também faz parte do usuário. E eu tenho as falhas internas, que são os erros de hardware e software, né? Quando o usuário desativa seus softwares de proteção, quando o usuário instala um hardware com defeito, ou tenta usar um hardware de maneira errada, certo? Nesses casos, muitas vezes o SO tem como contornar, certo? Um erro de hardware, por exemplo, o bad block, o SO tem como tirar o bad block dentro do disco lógico, eu já falei, certo? O erro de software, o SO pode bloquear alguns softwares, ele vai ter algumas proteções para softwares maliciosos. As próprias chamadas ao sistema proíbem que aplicativos acessem o hardware diretamente para tentar, ou o kernel do SO, né? Protege o kernel do SO contra aplicativos maliciosos. Então são algumas, as internas, o SO tem como contornar, tem como fazer alguma coisa. As externas não, né? As externas não tem como, realmente, até o momento, não tem como, certo? Bom, o nosso segundo inimigo, aí sim, vem aquele usuário não autorizado, aquele que eu não quero que veja meus arquivos, mas mesmo assim ele vem e vê os meus arquivos, certo? Geralmente é acesso via internet, certo? Ele acessa o seu computador. Muitas vezes ele nem apaga seus arquivos, ele nem altera seus arquivos. Às vezes ele só entra para ver uma senha, né? Capturar suas senhas. Então muitas vezes ele passa desapercebido, porque ele não causa dano direto aos seus arquivos. Ele apenas lê os arquivos. Só o fato de ele estar lendo os arquivos é uma falha de segurança enorme. Eu não quero que ninguém fique lendo minhas senhas, né? Então são falhas de segurança, geralmente pela internet, mas pode vir por um pendrive, pode vir através de um vírus. Os vírus antigamente, os bons vírus, os maus vírus, vamos dizer assim, os bons maus vírus, a função primordial deles era destruir os seus arquivos, apagar, formatar, impedir o acesso aos arquivos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os vírus, os melhores vírus, né? Os melhores vírus, eles, a função deles é não ser percebido no seu sistema, certo? Esses vírus que entram para apagar tudo, isso aí é fraco demais. Os vírus bons mesmo, eles são aqueles que passam desapercebidos. E o que esse vírus vai fazer na minha máquina? Simplesmente pegar as senhas. É senha de banco, é senha de e-mail, senha de rede social, senha de tudo no mundo. Certo? Para fazer transferência de dinheiro, para fingir que é você, né? Pegar seu WhatsApp, fingir que é você. Ei, papai, isso aqui é fulano, manda uma grana para mim aí. Então, tá acontecendo essas coisas. Então, o vírus, os bons vírus, né? Eles não são mais percebidos, eles tentam passar desapercebidos pelo sistema, certo? E aí eles têm as quebras do mecanismo de autenticação, de várias formas eles tentam quebrar a senha, cavalos de Troia, e agora os malwares, né? Os ADDware, os propagandaware, os HAL123, os Baidu da vida, são ataques destrutivos também, acaba sendo, né? Porque estão acessando seus dados. Às vezes você autoriza, às vezes você mesmo está instalando aquele appzinho lá no seu celular, aí ele bota, concorda com os termos de uso, aí você nem lê os termos de uso, né? Ninguém lê, quem vai ler termo de uso de aplicativo? Aí você confirma tudo lá, aí tá lá nos termos de uso, eu posso acessar seus dados, você me dá permissão, sim, aí você marca lá sim, o SO vai entender aquele sim, né? Aí é uma falha do usuário também, né? Lógico, uma falha do usuário também, né? Mas a falha do usuário provocada por um ataque externo, um ataque de um usuário não autorizado, certo? Esse é o meu segundo inimigo. O terceiro inimigo são os bugs. Os bugs. O SO tá cheio de bug, né? O SO, ele tá cheio de bug, mas muitos dos bugs ele mesmo contorna os próprios bugs. Alguns não dá para contornar, aparece uma tela azul, aparece alguma coisa dessas aí, certo? Mas o próprio SO é um elemento que tem bugs, os bugs dos aplicativos, as falhas que podem surgir no meu antivírus, no meu firewall.
nas falhas nos meus mecanismos de segurança, também são inimigos, certo? Aí aqui eu tenho diversas formas, né, de tentar garantir a segurança, né, segurança e proteção. A gente tem as senhas, criptografia, autenticação, biometria, antivírus, firewalls, uma série de técnicas aí que eu tenho para garantir a segurança. E aí a equipe de segurança vai se preocupar com isso aí. E é lógico também a equipe que está criando SOs, né? Os criadores de SO. Uma das técnicas bem interessantes são os chamados domínios de proteção. O que são os domínios de proteção? São alguns bits que o SO reserva para os arquivos para liberar o acesso parcialmente aos arquivos. Por exemplo, no Linux tem os bits RWX. Os RWX é leitura, escrita e execução. Então, o que eu posso fazer com aquele arquivo? Eu posso ler o arquivo? Então, eu tenho aqui no domínio de proteção um par ordenado, o objeto e os direitos que eu tenho nele. O arquivo X eu só posso ler, então só tem R. Só tem o bit R. No meu nível de proteção, meu nível que é o nível de de um usuário, de um aluno, em um sistema, então ele só pode ler. O administrador pode, ler, escrever e executar. Então, não, um professor pode ler, pode escrever, mas não pode apagar, certo? Eu não posso apagar um aluno, por exemplo. Eu não posso apagar um aluno da minha lista. O administrador pode, mas eu, como professor, não posso retirar um aluno da minha lista. Eu posso alterar a nota dele, alterar as faltas dele, certo? Que você, já como aluno, não pode fazer. Então, você só pode ler sua falta, ler sua nota. Eu já posso alterar a sua nota, alterar a sua falta. O administrador já pode excluir você do sistema, certo? E assim vai. Então, cada nível eu tenho o arquivo, o objeto, e para aquele nível, quais são os direitos que ele tem. Se ele pode ler, se ele pode escrever, e se ele pode executar, né? Apagar, excluir, abrir para fazer uso, para fazer alguma coisa e tal, enfim. Então, é uma técnica bem usada, é uma técnica bem legal para garantir a segurança dos meus arquivos. Tá claro isso aqui, pessoal? Tá claro? Tudo bem? Sim, professor. Sim? Muito bem, pessoal. Com esse último ponto, nós concluímos o nosso sistema de arquivos, o nosso capítulo 4. Ele foi-se embora. Eu vou botar lá no Classroom um exercício para vocês fazerem do capítulo 4. Esse exercício vale aquele ponto extra já para a segunda avaliação, certo? Já que esse assunto não é para a primeira avaliação, esse assunto é um assunto de segunda avaliação. Ok, pessoal? Tá claro isso, né? Agora sim, eu queria dar alguns recados a vocês, que é o seguinte, saiu o... Peraí. Alguma dúvida sobre o conteúdo, pessoal? Alguma dúvida? Não, acho que por enquanto nenhuma, professor. Pronto. Aqui o Maurício está botando aqui no chat, recolher os dados e usar o PC como boot. Sim, é uma outra coisa que pode acontecer também com as invasões, né? Certo, então ninguém tem mais uma dúvida, eu vou encerrar aqui a gravação da aula de hoje, certo? Coloquem os nomes de vocês no chat, mas não saiam não, que eu quero dar uns avisos a vocês, certo? Então, por favor, coloquem o nome de vocês aí no chat. Isso, vamos botando aí, vamos botando. A aula de sexta vai ser gravada, né, professor? Eu vou, eu vou dar alguns avisos sobre isso, exatamente sobre isso. Deixa só o pessoal botar o nome no chat. Certo. Ok. Então vou encerrar aqui a gravação. Ele automaticamente salva o chat e não permite mais que eu salve o chat. Beleza, então boa noite a todos. Encerrando aqui a gravação. Valeu.